Boa noite a todos. Para a gente tentar cumprir o horário. Então, eu sou o Genival, sou da Cabeça e Pescoço do AC Camargo e eu sou da diretoria do Departamento Científico da PM e da Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço. A gente vai dar continuidade no nosso curso de Educação Continuada e hoje a gente tem o prazer do Dr. Tiago Bueno. Ele é oncologista clínico do AC Camargo Câncer Center e do Centro de Referência de Tratamento de Tumores de Cabeça e Pescoço do AC Camargo. Ele é seguramente um dos gênios que a gente tem lá na AC Camargo, uma pessoa brilhante, é um oncologista clínico excelente, que ele nos desafia a todo momento, porque muitas vezes é ele que indica a cirurgia. Então, a gente tem o prazer de ter nas nossas reuniões de tumor board e é um aprendizado contínuo. E seguramente vai ser uma noite muito boa, porque vai complementar muito a nossa avaliação. Esses cursos que a gente tem tido muita aula cirúrgica e agora a gente vai ter um apanhado mais clínico, assim, de coisas que são importantes que a gente conheça também. Então, Tiago, um prazer tê-lo aqui novamente, tá? Muito obrigado pelo seu tempo e por ter aceito o convite. Obrigado, Genival. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra e um prazer participar aqui com vocês. Obrigado aí pelas palavras. E fui incumbido aí de falar para vocês um pouquinho de tratamento de câncer de hipofaringe localmente avançado. Então, espero corresponder aí. Então, como o Genival já disse, meu nome é Tiago Bueno, sou oncologista clínico do Departamento de Oncologia Clínica do AC Camargo e do Centro de Referência do Tratamento de Câncer de Cabeça e Pescoço. A minha ideia aqui nos próximos 30, 40 minutos é falar, como eu disse, de tratamento de SEC de hipofaringe localmente avançado, começando com uma perspectiva histórica e falando um pouco da epidemiologia, para tentar mostrar para vocês, e acredito que pela qualificação da audiência, a maioria de vocês já tem essa experiência de quão ruim é o prognóstico dos tumores de hipofaringe. Na sequência, vou exemplificar um caso clínico e vou querer saber de vocês qual seria a conduta terapêutica de vocês no caso em questão. E a partir dessa conduta terapêutica, eu vou pedir para cada um votar no chat, vou trazer para vocês a evolução do tratamento de estratégia preservadora de órgão em câncer de hipofaringe. Não tem como falar de câncer de hipofaringe e não falar também dos tumores de laringe, finalizando com os guidelines de tratamento da doença localmente avançada e novas perspectivas nessas estratégias de preservação de órgão. Então, como introdução, eu vou trazer um contexto histórico, então eu selecionei para vocês aqui um artigo da década de 70, falando um pouquinho de epidemiologia de câncer de hipofaringe, e eu costumo dizer que recordar é viver, e aqui, no caso, essa perspectiva histórica simplesmente vai confirmar muito do que a gente vê hoje nesses tipos de tumores. Então, os tumores de hipofaringe, na sua maioria, originados no seio piriforme, aqui nessa análise, mais de 80% dos casos, a grande maioria com pescoço comprometido e muitas vezes um pescoço amplamente comprometido. Então, aqui nessa série histórica, mais da metade dos pacientes com doença N3 já há o diagnóstico e desfechos em termos de sobrevida e risco de recidiva extremamente ruins. Então, aqui a gente está falando, nesta época, sobrevida global em 5 anos menor do que 10% e uma altíssima taxa de recidiva, chegando a 90% de risco de recidiva loco-regional e mais de 40% de risco de recidiva à distância. E o que se via no padrão de metastatização dessas doenças também, do câncer de hipofaringe, já naquela época fugia um pouco do que a gente está acostumado a ver, com uma predominância de metástases pulmonares também aqui, como em outros sítios primários de cabeça e pescoço, mas aqui vocês já vejam quase 40% dos pacientes com metástase mediastinal, uma disseminação linfonodal por contiguidade, que é um padrão de disseminação relativamente comum que a gente vê nesses tumores, e até padrão de disseminação um pouco mais incomum para outros tumores primários de cabeça e pescoço, como, por exemplo, metástase hepática. Então, tudo isso exemplifica quão ruim é o prognóstico dessa doença e também desde a década de 70 já se enxergava os pacientes com tumores de hipofaringe como alto risco para desenvolvimento de outros tumores primários, nessa série chega a 20%. Então, partindo dessa perspectiva histórica, que eu trago alguns dados um pouco mais recentes, e a gente vê que, de maneira geral, a incidência dos tumores de hipofaringe ela não é
tão alta em relação a outros sítios primários de cabeça e pescoço, por exemplo, cavidade oral e orofaringe, mas quando a gente olha para o prognóstico dessa doença, para a sobrevida, e de novo aqui uma série mais moderna, publicada pelo André Carvalho, Dr. Kowalski, equipe do AC Camargo em 2005, a gente vê que a taxa de sobrevida dos tumores de hipofaringe é a pior em todos os sítios primários de cabeça e pescoço. E quando a gente fala em taxa de sobrevida aos 5 anos, a gente não consegue chegar aos 35%. Então, só para mostrar para vocês o quão ruim é essa doença. E esse prognóstico ruim, ele vem num pacote. Aqui a gente está falando, por exemplo, de pacientes que vão ter uma média de renda mensal muito baixa, então geralmente são pacientes de baixo nível socioeconômico, uma doença classicamente relacionada a tabaco, álcool. A grande maioria dos pacientes vai ter comorbidades, mais de uma comorbidade, muitas dessas comorbidades também relacionadas a hábitos de vida, a nível socioeconômico, e isso vai se traduzir num cenário já de um paciente mais difícil de ser tratado, e como aquela série histórica já nos mostrava, uma doença com uma capacidade de disseminação muito grande. Então, muitos pacientes, a maioria dos pacientes, como eu disse, vão ter envolvimento linfonodal extenso, muitos deles envolvimento contralateral, envolvimento em níveis linfonodais baixos, níveis 4 e 5, que a gente sabe, eu vou mostrar alguns dados, estão relacionados a um pior prognóstico pelo maior risco de recidiva à distância. E aqui só uma série mostrando, por exemplo, envolvimento de nível 6 com desfechos de prognósticos extremamente pobres. Uma alta taxa, maior do que a gente está acostumado, de metástase, de doença metastática ao diagnóstico, então chegando, beirando a 20%, quando, por exemplo, laringe e glótica, a gente está falando 4%, 5%, e na média dos tumores de cabeça e pescoço, que vão ser metastáticos ao diagnóstico, a gente está falando ao redor de 10%, então, nos tumores de hipofaringe também é um cenário que, por exemplo, no AC Camargo, a gente sempre recomenda estadiamento por PET-CT, pelo alto risco de disseminação já ao diagnóstico. E aqui, séries mais modernas, confirmando o alto risco de recidiva, especialmente recidiva à distância, e aqui a gente vê quase 50% dos pacientes tendo recidiva à distância, associado também a um alto risco de recidiva loco-regional, sendo que essas recidivas vão se concentrar nos primeiros 18 meses de acompanhamento, com uma média de 12 meses, ou seja, esses pacientes eles vão recidivar relativamente precoce, muitos deles à distância e loco-regional. E como eu já mostrei também, aqui a gente tem um protótipo de neoplasia relacionada à cancerização em campo, relacionada aos fatores de risco, cigarro, álcool, o que traz altos riscos de segundas neoplasias, e aqui a gente está só analisando, por exemplo, segunda neoplasia de pulmão, após um diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço, e as incidências mais altas a gente vai ver aqui justamente nos tumores de hipofaringe, e até algumas séries mostrando incidência de segundos e de terceiros e quartos tumores primários nestes pacientes acometidos de câncer de cabeça e pescoço, notadamente os tumores tabaco relacionados com os tumores de hipofaringe. Então, toda essa introdução era só para tentar expor para vocês, e como eu disse, muito dessa impressão clínica e desse conhecimento vocês já vão ter na prática diária, de que a gente está frente a uma doença de prognóstico muito sombrio. Então, a gente está frente a uma doença que vai atingir pacientes mais frágeis, tanto do ponto de vista clínico quanto do ponto de vista socioeconômico. A gente está falando de uma doença que tem um potencial de disseminação regional e à distância muito alto, que vai fazer que, ao diagnóstico, a gente vai ter a grande maioria dos pacientes com doença localmente avançada, raramente nós vamos diagnosticar esses pacientes com doença inicial, T1, T2, N0, e até 20% dos pacientes com doença metastática. E aqueles que são diagnosticados com doença localmente avançada e que são tratados com o intuito curativo, a gente vai ter altas taxas de recidiva loco-regional, mas também altas taxas de recidiva à distância, algo que foge um pouco do padrão de algumas neoplasias de cabeça e pescoço. Então, com essa introdução, eu gostaria de expor um caso clínico. Como eu comentei com vocês, a minha ideia é colocar o caso, colocar algumas opções que vocês fariam, que vocês indicariam na prática clínica de vocês. Vou pedir para vocês votarem pelo chat,
qual seria a opção de tratamento para esse caso, na rotina diária de vocês, e depois vou trazer os dados aí do que a gente faria no AC Camargo e baseado em quê. Então, trata-se de uma paciente feminina de 60 anos, arquiteta, procedente de São Paulo, tabagista, 28 anos maço, já tinha parado há algum tempo, em 93, o diagnóstico dela foi em 2017, sem outras comorbidades. Em março de 2017, abriu o quadro com tosse e disfagia, foi investigado com uma endoscopia digestiva alta, que evidenciou uma lesão vegetante em seio piriforme à direita, de mais ou menos 2,5 centímetros, que foi biopsiada. A biópsia veio compatível com um carcinoma espinocelular. Na nasofibrolaringoscopia se confirmava a lesão em seio piriforme e havia uma mobilidade laríngea preservada, e no exame físico cervical ela tinha linfonodomegalia no nível 3 à direita, de cerca de 2 centímetros, no nível 4 à direita, cerca de 3 centímetros. Como eu comentei com vocês, a rotina no nosso serviço, sempre que possível, sempre que haja o acesso, é estadiar esses pacientes com PET-CT, especialmente os tumores de hipofaringe, pelo alto risco de disseminação à distância. Então, essa paciente foi estadiada, esse é o PET-CT. Então, a gente observa aqui a área de captação no primário, captação cervical, então aqui fica mais claro. A gente vê um tumor T2, então a cartilagem aqui íntegra, e linfonodomegalia, nível 2 para 3 aqui à direita e nível 4 à direita, sem metástases à distância. Então aqui só os cortes coronais, a gente vê aqui linfonodomegalia mais alta, nível 2, 3, tumor, seio piriforme à direita, e uma linfonodomegalia em nível mais baixo, nível 4 à direita. Então, esse é o resumo, uma paciente feminina de 60 anos, ECOG1, sem comorbidades, com carcinoma espinocelular de hipofaringe, estágio clínico T2, N2B, M0, com linfonodos em níveis 2, 3 e 4, então, nível linfonodal baixo. E aí a minha pergunta para vocês é, na rotina de vocês, qual destas opções vocês ofereceriam para esta paciente? Opção 1, laringectomia total, seguido de quimio-radioterapia adjuvante. Opção 2, radioterapia concomitante a cisplatina, dose alta, 100 mg por metro quadrado, D1, D22 e D43. Opção 3, TPF de indução, ou seja, docetaxel, cisplatina e fluoracil, seguido de radioterapia com ou sem químio. Opção 4, PF de indução, cisplatina e fluoracil, seguido de radioterapia isolada. Opção 5, radioterapia concomitante a cisplatina semanal, 40 mg por metro quadrado. Então, eu vou pedir para que vocês votem no chat uma das 5 opções. E vou pedir para o Genival dar uma olhada. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. A gente tem 3 respostas com químio de indução, muita gente fazendo radioquímio concomitante com dose de cisplatina alta. Tá basicamente, e alguns poucos fazendo radioquímio com dose de cisplatina baixa. Mas, assim, pelo que está passando muito rápido, mas a princípio está entre 2 e 3, o maior número o pessoal está escolhendo 2 e 3. Agora apareceu uma escolha para cirurgia, mas continua entre 2 e 3, a tendência é fazer o 2. Perfeito. Ótimo. Era mais para a gente ter essa ideia. Agradeço a todos que votaram. Depois a gente vai abrir também para dúvidas, questionamentos. Então, baseado neste caso clínico, a minha ideia é trazer para vocês qual a nossa rotina de tratamento, qual o embasamento, como evoluiu o tratamento dessas doenças. Então, só para exemplificar, eu trouxe aqui o guideline do NCCN, né, o mais recente, que quando a gente pega esses tumores, T2 a T3, N0 a N3, né, que sejam passíveis de uma faringectomia com laringectomia parcial ou total, a gente vai ter a opção de químio de indução, seguido de tratamento local. A gente vai ter a opção de cirurgia, seja faringolaringectomia total ou parcial. A gente vai ter a opção de quimio e rádio concomitante ou clinical trial. Então, praticamente todas as opções que a gente colocou ali são
opções aceitas pelo guideline do NCCN, e a gente vai tentar destrinchar um pouco para que lado a gente vai em termos de cada caso, falando da evolução da estratégia preservadora de órgão em tumores de laringe e hipofaringe. Então, retomando, no passado, a primeira laringectomia total foi realizada em 1873 por Theodor Bill-Ross, e desde aquela época o tratamento padrão para os tumores de laringe e hipofaringe, ali antes da década de 80, era a laringectomia total. Foi no final ali dos anos 70, início da década de 80, que se começou a cogitar a possibilidade de algum tipo de estratégia que pudesse preservar a função do órgão, preservar ou evitar a laringectomia nesses pacientes. Esse é um dos estudos pioneiros que lançou essa ideia, e basicamente ele foi publicado no New England em 81, e basicamente o que ele fez foi entrevistar 43 voluntários, são bombeiros da cidade, lá nos Estados Unidos, e colocar a seguinte questão para eles: caso vocês tivessem um tumor de laringe, cujo tratamento hoje em dia é laringectomia total, que demandaria retirada das cordas vocais, tracostomia definitiva, e fosse exposto para vocês a possibilidade de um tratamento que pudesse ter menos chance de cura, mas que lhe oferecesse uma chance de preservar a sua laringe. E 43% dos entrevistados responderam que eles estariam dispostos a entrar num estudo assim, mesmo correndo o risco de perder em termos de curabilidade, mas ganhando a possibilidade da preservação de laringe, por isso o título aqui, que é o trade-off, ou seja, a troca entre qualidade e quantidade de vida em pacientes com câncer de laringe. Então, esse é só um dos exemplos que tornaram possíveis estudos como o estudo do VA. Foi o primeiro estudo que trouxe essa ideia da preservação de órgão, publicado também ali no início dos anos 90, em que pacientes com tumores de laringe, estágios clínicos 3 e 4, candidatos à laringectomia total, eram randomizados para o tratamento padrão na época, laringectomia total seguido de radioterapia, ou quimioterapia de indução com CF por 2 ciclos, se resposta, seguia-se o terceiro ciclo e radioterapia, se doença estável ou progressão, ou seja, ausência de resposta, esses pacientes eram operados, seguiam para a rádio. É interessante a gente entender o desenho desse estudo, porque ele vai trazer vários conceitos importantes quando a gente fala de estratégia preservadora de órgão. Então, o primeiro conceito foi de se testar sensibilidade. Então, em se testando quimiosensibilidade, começando com químio primeiro, se poderia predizer ou prever radiosensibilidade. Então, esse é um conceito antigo, que quimiosensibilidade prediz radiosensibilidade, ou seja, aqueles pacientes que respondem seriam candidatos à tentativa de preservação com a radioterapia, aqueles pacientes que não respondessem seriam provavelmente radioresistentes e seriam candidatos à cirurgia. Tá? Então, quando a gente olha as características demográficas, a gente vai ver que ainda naquela época não havia um conceito que a gente tem hoje também, que T4, tumores T4 não seriam ideais candidatos para preservação. Então, a gente vai ter aqui mais ou menos uns 30% de pacientes que eram tumores T4, mas o endpoint primário, o objetivo principal desse estudo foi comprovado, uma vez que não houve prejuízo em sobrevida global para os pacientes que fizeram quimio de indução seguido de rádio, em comparação com os pacientes que fizeram cirurgia, e a gente possibilitou que 2/3 dos pacientes vivos estivessem com a laringe preservada no grupo que fez quimio de indução seguida de rádio. Um outro conceito que esse estudo trouxe, que foi se fortalecendo ao longo dos próximos estudos, como eu vou mostrar para vocês, é o que eu já comentei, que os tumores T4 não são bons candidatos à estratégia preservadora de órgão. Então, dos pacientes T4 que foram para uma estratégia preservadora, mais da metade acabou em laringectomia, seja por ausência de resposta, seja por recidiva, enquanto que naqueles tumores menores que T4, menos de 30% necessitaram de laringectomia em algum momento. O estudo, o EORTC, que é o grupo europeu, fez um estudo com basicamente o mesmo desenho, só que dessa vez apenas para tumores de hipofaringe, lembrando que o VA só incluía laringe, então aqui de seio piriforme especificamente, também o mesmo desenho. Então, CF de indução, resposta, radioterapia, se não respondeu cirurgia, ou laringectomia total seguida de radioterapia. E aqui a gente já vê esses conceitos sendo aplicados, então a gente vai ter uma minoria de pacientes com tumores T4 entrando no estudo,
grande maioria tumores T2 ou T3, e mais uma vez esse estudo demonstrou que não havia diferença em termos de sobrevida global para os pacientes que faziam cirurgia versus os que faziam quimio de indução seguido de radioterapia. Notem que aqui a gente está falando de curvas bem piores do que os tumores de laringe, pelos motivos que eu já apresentei para vocês. A mesma coisa para sobrevida livre de doença, e a gente possibilitava que dos pacientes vivos, em torno de 30% estivessem vivos com laringe preservada. Então, a taxa de sobrevida aqui, bem menor do que o que a gente observa nos tumores de laringe, mas mostrando que sim, que uma estratégia preservadora de órgão era factível em tumores avançados de laringe e hipofaringe, sem piora em sobrevida global. E o que ficou de tratamento padrão nesses estudos... Desculpa, gente. Filhinho, papai está dando aula. O ajudante de luxo. Desculpa, pessoal. Foi mais rápido do que os vigias dele. Então, o que esses estudos demonstraram para a gente é que uma estratégia preservadora de órgão era factível nesses tumores avançados de laringe e hipofaringe, sem piora de sobrevida global. O que emergiu como tratamento padrão desses dois estudos foi quimioterapia de indução com 2 drogas, platina e fluoracil, seguido de radioterapia nos respondedores e de cirurgia nos não respondedores. E já começou a se mostrar que era necessária uma seleção adequada dos pacientes, por exemplo, pacientes que tenham função a ser preservada, que não tenham tumores T4, e também que talvez os endpoints, os desfechos analisados nesses estudos, não seriam os desfechos ideais. Então, não basta, e a gente vai ver nos estudos mais para frente, o paciente ter a laringe in loco, ter a laringe lá, não ter sido submetido a uma laringectomia, se, por exemplo, ele tiver traqueostomia, se ele tiver sonda nasointeral, dependência de via alternativa de alimentação. Então, vocês vão ver que estudos mais modernos, eles tentam olhar para outros desfechos também. E a partir deste tratamento padrão, ou seja, CF de indução seguida de rádio, algumas maneiras de se melhorar estes resultados surgiram, e basicamente elas caminharam em 2 direções. Ao invés de eu fazer químio sequencial seguida de rádio, vamos fazer químio e rádio concomitantes, e ao invés de eu fazer CF de indução, vamos fazer algum regime de indução mais potente, por exemplo, o TPF, um regime com 3 drogas. E os estudos mais modernos, eles caminham nessas 2 direções. Os mais conhecidos, RTOG 9111, e aqui um estudo reservado a pacientes com câncer de laringe, glótica ou supraglótica, estágios clínicos 3 e 4, que randomizava os pacientes para o que era o tratamento padrão, a partir do estudo do VA e do IORTC, CF de indução seguido de rádio, versus 2 braços experimentais, quimio e rádio, que era o cotado para ser o winner dessa disputa, ou radioterapia isolada, com a justificativa de que radioterapia isolada não havia sido testado até aquele momento, e que valeria a pena a gente ver como ela se sairia num braço de um estudo. E aí os critérios de inclusão e exclusão também, já refletindo esse conhecimento acumulado, excluindo tumores T1, excluindo os tumores que a gente chama de T4 de alto volume, que os critérios definidos pelo RTOG era invasão de cartilagem ou extensão maior de 1 centímetro para a base da língua. Então, a gente vai ter nesse estudo apenas 10% de tumores T4, que são os T4 que a gente chama de T4 de baixo volume, ou seja, que não vão ter extensão maior que 1 centímetro para a base da língua, nem invasão de cartilagem. E o que esse estudo mostrou, e aqui eu já estou mostrando os resultados a longo prazo, é que quimio e rádio concomitante trouxe uma maior taxa de preservação de laringe e uma maior taxa de controle loco-regional em relação às outras 2 estratégias, quimio de indução seguida de rádio ou rádio isolada, mas quando a gente vai para desfechos de sobrevida, né, não houve uma diferença significativa em sobrevida livre de laringectomia, que leva em consideração óbito e laringectomia. Tanto quimio de indução seguida de rádio como quimio e rádio são iguais e são melhores do que rádio isolada. Isso se deve a um excesso de mortalidade por causas não relacionadas ao câncer nos pacientes que fizeram quimio e rádio concomitante, principalmente mortalidade tardia. E vejam aqui que a gente vai ter uma diferença em 10 anos de 27% de pacientes vivos na quimio e rádio versus 38% na quimio de indução seguida de rádio. Esses resultados eles são bastante debatidos, a gente
essa fase do estudo, essa mortalidade tardia após 5 anos de segmento do estudo, é uma mortalidade que os estudos não vão ter muito controle de entender muito bem as causas e não há uma diferença estatística. Então, por exemplo, os americanos que defendem ainda a ideia de que quimio-rádio é o tratamento standard para preservação de órgãos se baseiam nisso, né, e se baseiam também no fato da gente ter os dados, por exemplo, da meta-análise do PINHON, que incluía pacientes com tumores de laringe e hipofaringe, mostrando que há um benefício da quimio-rádio concomitante também nesses tumores. Por outro lado, principalmente os europeus, que defendem a ideia de quimio de indução para a estratégia preservadora, eles gostam de analisar esses dados sobre um outro espectro. Então, se você analisa os desfechos em 5 anos, e aqui a gente está vendo pacientes quimio de indução, pacientes quimio-rádio concomitantes, no estudo RTOG 9111, a gente vai ver em azul pacientes vivos com laringe, uma proporção maior realmente para os pacientes que fizeram quimio-rádio concomitante versus os pacientes que fizeram quimio de indução com CF. Agora, quando a gente vai na análise de 10 anos, vocês vão ver que a gente tem uma menor proporção de pacientes vivos com laringe em pacientes que fizeram quimio-rádio versus quimio de indução. De novo, esse é um dado que a gente não consegue ter dados muito fidedignos para interpretar, mas que gera essa dúvida de que talvez a longo prazo, quimio-radioterapia concomitante para esses pacientes possa trazer algum desfecho desfavorável. E aí, indo no outro caminho, né, como eu falei, na tentativa de se melhorar a indução, os europeus do grupo francês do GORTEC fizeram um estudo, esse estudo, que é o GORTEC 2000/01, diferentemente do RTOG 9111, além de laringe, ele incluía também tumores de hipofaringe, randomizados, então, para PF seguido de rádio ou TPF seguido de rádio nos respondedores. Aqui, de novo, uma pequena proporção de tumores T4, em torno de 15% em cada braço, e o que se viu foi que com TPF, em comparação a PF, houve uma maior taxa de preservação de laringe, ao redor dos 70%, que é um número muito parecido com o que a gente vê no RTOG 9111, sem qualquer prejuízo em sobrevida global. Uma outra vantagem desse estudo, além de incluir hipofaringe, é o fato que ele avalia outros desfechos além da taxa de preservação de laringe. Aqui a gente está vendo os resultados a longo prazo, como, por exemplo, Laryngeal Dysfunction Free Survival, que vai levar em consideração não só a laringe estar em loco, ou seja, a ausência de laringectomia, mas o paciente não ter recidiva local, nem traqueostomia, nem sonda, após 2 anos do término do tratamento. Então, é um desfecho, do ponto de vista funcional, um pouco mais adequado. E nas análises de longo prazo para sobrevida, também não há qualquer tipo de prejuízo para TPF, pelo contrário, TPF fica até a curvinha azul, tende a ficar acima da curva de PF, embora sem significância estatística. Então, esses 2 estudos que eu consideraria os estudos mais importantes em termos de preservação, estratégia preservadora de órgão, eles mostram que quimio-rádio concomitante baseado em cisplatina, e aí para laringe com um desenho específico desenhado para a estratégia para preservação de órgão, e quimio de indução com TPF seguido de rádio para laringe e hipofaringe com o estudo do GORTEC, são superiores à indução com PF seguido de radioterapia em termos de preservação de laringe. Então, ambos preservam mais a laringe do que PF seguido de rádio. Não há diferença significativa em sobrevida global, embora haja essa preocupação em relação à mortalidade a longo prazo relacionada a causas não relacionadas ao câncer no RTOG 9111. E, de novo, a gente sempre está olhando um passo à frente, daí como melhorar esses resultados. Então, uma estratégia seria fazer a quimio de indução com TPF seguido, não de rádio isolada, mas de quimio-rádio, ou cetuximab rádio, ou seja, um tratamento local um pouco mais intenso. E a segunda estratégia seria incorporar terapias-alvo ou imunoterapia para essa estratégia de preservação de órgão. Então, falando em quimio de indução com TPF seguido de quimio-rádio, a gente tem o estudo TAX 324, que era um estudo para câncer de cabeça e pescoço localmente avançado, de todos os sítios primários, ou doença ressecável ou candidato à preservação de órgão. Era um estudo de 501 pacientes, comparando TPF de indução seguido de rádio com carboplatina versus PF de indução seguido de rádio com carbo. E a gente tem uma subanálise desse estudo,
de 123 pacientes, que eram pacientes com tumores de laringe e hipofaringe ressecáveis, ou seja, que eram candidatos à estratégia preservadora de órgão. E o que se viu foi que os pacientes que fizeram TPF seguido de quimio-rádio tiveram uma taxa de preservação de laringe e uma sobrevida livre de laringectomia maior, e tiveram também uma sobrevida livre de progressão significativamente maior e uma tendência de sobrevida global maior. Lembrando que a maioria desses estudos analisando preservação de órgão, ele não está olhando para a sobrevida global, especificamente eles olham para a preservação de órgão. Uma segunda tentativa, né, e agora sim, direcionada para tumores de laringe, hipofaringe, também o grupo francês, Tremplan, estão saindo do TPF de indução e, ao invés de rádio isolada, randomizando para rádio cisplatina ou rádio cetuximab, ou seja, tentando melhorar os desfechos destes pacientes, oferecendo, ao invés de rádio isolada, rádio com algum radiosensibilizante. E aqui, o primeiro estudo que exclui todo e qualquer T4. Então, esse é um estudo que ele não permite tumores T4, só entram T2, T3, N0 a N3. E o que se viu foram taxas de preservação de laringe muito boas em ambos os braços. Então, a taxa em 3 meses, mais de 90%, e em 18 meses, ao redor de 90% de preservação de laringe. Aqui, larynx function, então a preservação da função de laringe, e sobrevida global também muito alta, na casa de 90%. E aqui a gente vê que não houve entre cisplatina ou cetuximab grande diferença, e quando eles compararam com os dados históricos do GORTEC, eles acham também que não houve um benefício tão grande. Eles consideram essa possibilidade de você oferecer depois da quimio de indução ou quimioterapia ou cetuximab, mas também ainda abrem a possibilidade de se manter radioterapia isolada. E aqui o que eu havia comentado, os novos desfechos que esses estudos vão ver, por exemplo, laringoesophageal dysfunction free survival, que vai incluir óbito, recidiva local, laringectomia, traqueostomia ou sonda, gastrostomia ou sonda nasointeral, mais de 2 anos do término do tratamento, e a gente vê também que não houve diferença significativa entre esses dois braços. E a segunda tentativa europeia de melhorar os resultados com quimio de indução com TPF foi a adição de cetuximab, tá? Então, interessante que esse é um estudo que inicialmente ele era desenhado para TPF seguido de rádio versus TPF mais cetuximab seguido de rádio, e depois o fluoracil acabou caindo por terra por excesso de toxicidade. A gente vai ver que realmente em termos de taxa de resposta parece que o fluoracil não faz tanta diferença, e aqui a gente vê TPF ou TP e TPF cetuximab ou TP cetuximab, a gente não vê grandes diferenças em termos de taxa de resposta, tá? E o que esse estudo mostrou é que adicionar ou não o cetuximab à quimio de indução não trouxe benefício em termos de sobrevida livre de laringectomia ou sobrevida global. E eu trouxe o que eu acho interessante desse estudo, é que ele traz a possibilidade de se suprimir o fluoracil na quimio de indução, então ao invés de fazer TPF, fazer cis e docetaxel em casos selecionados. E só para trazer do mesmo jeito que eu trouxe a meta-análise do Pignon, falando de quimio e rádio num contexto mais global de câncer de cabeça e pescoço, e não limitado a tumores de laringe e hipofaringe, aqui também eu trago os estudos que fazem quimio de indução com TPF, num contexto mais global de câncer de cabeça e pescoço localmente avançado. Então a gente tem 5 estudos que comparam quimio de indução seguida de quimio e rádio versus quimio e rádio, e o que a gente tem, 2 estudos que foram fechados precocemente por baixo recrutamento. A gente vai ter o estudo espanhol e um estudo francês que são negativos e o estudo italiano que é positivo. Então, até num contexto mais global, a gente consegue enxergar algumas vantagens de quimio de indução, por exemplo, o estudo italiano com ganho de sobrevida livre de progressão e sobrevida global para os pacientes que fizeram quimio de indução. E mesmo nos estudos que são negativos, a gente consegue identificar subgrupos de pacientes que vão ter benefício da estratégia de quimio de indução, por exemplo, pacientes com alto volume de doença, nos quais a quimio de indução leva a uma maior taxa de resposta completa ao tratamento, e nos pacientes com doença N2 ou N3, que a quimio de indução traz um risco menor de recidiva à distância. E isso é comprovado por meta-análise, essa é a meta-análise do grupo MEC, comparando TPF versus PF na indução, e vejam que aqui a gente não está comparando com quimio e rádio concomitante, mas quando a gente compara indução com TPF versus PF, a gente vai ter um ganho em sobrevida livre de progressão, sobrevida global, controle loco regional e
risco de recidiva à distância, resultado este que pode ser bastante interessante em pacientes que tenham alta chance de recidivar à distância, que a gente pode impactar de maneira positiva no prognóstico desses pacientes. E um desses pacientes, um dos grupos de pacientes que vão ter alto risco de recidiva à distância são, como eu comentei, pacientes com metástases linfonodais baixas, e aqui a gente considera metástase linfonodal baixa abaixo da borda caudal do ióide, então seriam níveis 4 e 5B, e aqui uma série grande que analisa todos os sítios primários, aqui eu peguei só análise dos pacientes com hipofaringe, mostrando que aqueles pacientes com metástase em níveis linfonodais baixos vão ter sim um pior desfecho, um pior prognóstico e um risco mais alto de recidiva à distância. Essas são as opções, eu acho que a resposta talvez definitiva a essa dúvida se a melhor estratégia preservadora de órgão é quimi-rádio concomitante ou TPF de indução seguido de rádio ou quimi-rádio, quem vai nos dar é o estudo Salter, também um estudo conduzido pelo grupo francês do Gortec, que está em andamento atualmente, né? Ele tinha o último update dele foi agora em abril de 2017, mas ele está ainda recrutando na Europa, que randomiza pacientes com tumores de laringe e hipofaringe, candidatos à estratégia preservadora, menores que T4, para quimi-rádio concomitante versus quimio de indução com TPF seguido de radioterapia. E talvez esse estudo realmente nos demonstre qual vai ser a melhor estratégia preservadora de órgão que a gente vai ter. Então, só voltando para o nosso caso, para dar o desfecho final e tecer algumas conclusões finais, aquela paciente, tendo em vista doença linfonodal em níveis baixos, tendo em vista se tratar de um tumor de hipofaringe, nos quais a gente tem uma boa evidência para a estratégia de indução como estratégia preservadora de órgão. Se a gente fosse purista, os únicos estudos desenhados com desfecho de preservação de órgão que incluíam tumores de hipofaringe eram os estudos com TPF de indução. RTOG 9111 só incluía tumores de laringe. E o alto risco de recidiva à distância que essa paciente tem por doença em níveis linfonodais baixos e por se tratar de um tumor primário de hipofaringe, nos levou a indicar para ela TPF de indução, seguido de tratamento local, aos moldes do que o NCCN nos coloca. Então, ela começou em junho de 2017, ciclos 1 e 2 de TPF com uma toxicidade manejável, avaliou resposta após 2 ciclos. Então, aqui a gente tem o tumor primário, que teve uma resposta completa por imagem, a mesma coisa a doença linfonodal. Então, ela teve, após 2 ciclos de TPF, uma resposta completa por imagens, de novo, só reforçando aquela ideia, os pacientes respondedores vão para a rádio, os não respondedores vão para a cirurgia, ela respondeu, vai para a rádio, seguiu rádio, e aqui a gente fez radioterapia concomitante à químio. Então, isso é outra coisa que a gente faz como rotina na AC Camargo. Os pacientes com tumores de hipofaringe, a nossa preferência é oferecer tratamento local com quimio e rádio. Pode ser carboplatina, pode ser cisplatina semanal, pode ser cetuximab semanal, mas a tendência é oferecer um radiosensibilizante. Para os tumores de laringe, eu fico mais tranquilo de fazer radioterapia isolada, pelo risco menor de recidiva, tanto local quanto à distância. Mas aqui, nos tumores de hipofaringe, a nossa tendência é oferecer quimio e rádio como tratamento local definitivo. Ela terminou, avaliou a resposta após 12 semanas com PET-CT. Esse é o PET-CT pós-tratamento, então aqui pré e pós. Uma resposta completa pelo PET, o que nos fez acompanhá-la. Tá? Então, também só para citar, a gente tem o estudo PET-NEC, que embasa essa estratégia dos pacientes N2 e N3 com resposta completa ao tratamento não cirúrgico e PET negativo serem seguidos. Só uma ressalva, isso a gente pode até trazer para discussão ao término da aula, o PET-NEC, a grande maioria dos pacientes eram tumores de orofaringe e HPV relacionados, né? Então, até depois a gente pode trazer isso para discussão, até que ponto que a gente se sentiria seguro em outros tumores, por exemplo, hipofaringe, que a gente sabe que o prognóstico é imensamente pior do que os tumores de orofaringe e HPV relacionados, se a gente poderia se basear nesse estudo para essa estratégia de segmento ou não. O fato é que essa paciente iniciou segmento mais de 2 anos atrás e ela se mantém em segmento sem evidência de doença. Para finalizar, os tumores T4, que ainda são englobados na doença localmente avançada, eu acho que eu já
deixei claro ao longo da apresentação e ao longo dos trials de preservação que esses tumores são candidatos a tratamento cirúrgico como estratégia principal. O NCCN até coloca as opções de quimio de indução ou quimio e rádio concomitante, mas como categoria 3, ou seja, sem embasamento e como uma opção não standard. Então, a maioria dos pacientes deve ser candidato à cirurgia. Isso a gente vai ter várias séries mostrando, aqui séries tumores de laringe, T4, mostrando o péssimo desfecho quando esses pacientes são tratados de maneira não cirúrgica em relação aos pacientes tratados de maneira cirúrgica. A mesma coisa aqui, uma série retrospectiva de hipofaringe, aí os tumores T3 a gente vê que tanto cirurgia como quimio e rádio performam igual em termos de sobrevida. Quando a gente vai para os tumores T4, quimio e rádio já fica abaixo do tratamento cirúrgico, né? A despeito disso, também é algo para a gente discutir, desde o advento desses estudos de estratégia preservadora de órgão, aumentou muito a proporção de pacientes que fazem tratamento não cirúrgico em relação aos pacientes que vão fazer tratamento cirúrgico. E aqui eu estou pegando uma série só de hipofaringe, mas isso é verdade também para os tumores de laringe, e resta dúvida o quão bem selecionados esses pacientes vão ser para uma estratégia preservadora de órgão, visto que muitas séries retrospectivas, análise de banco de dados, isso tanto para hipofaringe quanto para laringe, o Genival que está moderando tem bastante experiência nesses tipos de análises. A gente vai ver, por exemplo, que quando a gente analisa tumores de hipofaringe localmente avançados, uma sobrevida melhor para os pacientes que fazem cirurgias em relação aos pacientes que são tratados de maneira não cirúrgica, e talvez isso um reflexo de indicações inadequadas de quimio e rádio. Então, a ideia aqui é a gente conseguir identificar quais vão ser os pacientes que são candidatos à preservação e quais são os pacientes que são candidatos à cirurgia. Então, de maneira geral, os guidelines que a gente tem aqui, pegando doença localmente avançada, os pacientes com doença irressecável vão ser candidatos a quimio e rádio ou quimio de indução seguido de quimio e rádio. Os pacientes com doença ressecável e operável, candidatos a uma estratégia preservadora ou quimio e rádio concomitante ou quimio de indução seguida de rádio isolada ou quimio e radioterapia. Enquanto que pegando aqui especificamente laringe, aí a gente pode também extrapolar isso para hipofaringe. Primeiro, a gente tem que selecionar os pacientes que vão ser candidatos para uma estratégia preservadora de órgão. Então, aqueles pacientes que são bons candidatos, tem um tumor até T3, tem uma boa função, ou seja, tem uma função a ser preservada, tem uma boa condição clínica, ou quimio rádio, ou quimio de indução. Aqueles pacientes que não são bons candidatos à preservação, extensão extralaríngea, tumores T4, já com uma função laríngea ruim pré-tratamento, contraindicação a químio, já fez rádio prévia, extensão subglótica, esses pacientes vão ser candidatos à laringectomia total, seguido de tratamento adjuvante. Só citar, isso também a gente pode trazer para discussão, pacientes que têm um tumor T4, então a gente viu pelos dados, pelos pacientes incluídos na preservação, nos estudos de preservação, que os tumores T4 vão ser melhores candidatos à cirurgia e não a uma estratégia não cirúrgica. Entretanto, esses tumores T4 continuam tendo um péssimo prognóstico, continuam tendo um altíssimo risco de recidiva à distância. E a dúvida que surge nesses casos é que, mesmo sabendo que esses pacientes, o melhor tratamento local para eles é a cirurgia, se não valeria a pena oferecer algum tipo de cobertura sistêmica, ou seja, químio neoadjuvante seguido de cirurgia, que talvez isso se traduzisse em melhores taxas de sobrevida global para os tumores T4. A gente não tem, obviamente, dados disso em tumores de hipofaringe ou laringe, mas a gente tem dados, por exemplo, em tumores de cavidade oral, que a gente vai estar mais ou menos no mesmo cenário, ou seja, tumores cujo melhor tratamento é cirúrgico, mas que são tumores muito avançados, e aqui a gente está falando de tumores de cavidade oral borderline ressecáveis, essa é uma análise retrospectiva indiana, e o que eles faziam era químio neoadjuvante, seguido de cirurgia nos respondedores, seguidos de radioterapia. E aqueles pacientes que faziam toda essa estratégia tripla, eles tinham melhores desfechos do que aqueles pacientes que eram tratados com uma estratégia não cirúrgica, por exemplo, quimio de indução seguida de quimio e rádio. Trazendo essa ideia de que talvez esses tumores T4, mesmo sabendo que o melhor tratamento local para eles é cirúrgico, talvez eles merecessem também
quimioterapia sistêmica num cenário neoadjuvante, mas aí a gente vai entrar num cenário extremamente controverso pela falta de dados. Tá? E em termos de novas perspectivas, eu vou citar 2 estudos, aqui um estudo coreano, de uma estratégia de quimio neoadjuvante seguido de cirurgia robótica transoral em tumores T3 e T4 de laringe e hipofaringe. Então, a gente já tem alguns dados dessa estratégia para tumores de orofaringe, HPV relacionados, e aqui os dados coreanos também trazendo isso para laringe e hipofaringe, com resultados bastante interessantes, mas aqui a gente está falando de uma casuística de 20 pacientes. E uma segunda estratégia, e aqui já algo que a gente está bastante empolgado, esse é um estudo que nós, do Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço, fizemos uma proposta para a MSD, que é o laboratório que produz o pembrolizumab, né, um estudo de proposta do investigador, e ele foi aprovado, né, entre centenas de propostas ao redor do mundo, a gente teve uma proposta brasileira aprovada, e é justamente um estudo para preservação de órgão em tumores de laringe. A gente está chamando ele de Smart Key, que é um estudo prospectivo, né, de braço único, multi-institucional de fase 2, de preservação de órgão com químio mais pembrolizumab. Então, a ideia é a gente fazer químio de indução com carbotaxol pembrolizumab por 3 ciclos, seguido de rádio com pembrolizumab, com imunoterapia, seguido de pembrolizumab de consolidação por 14 ciclos. Então, uma duração de tratamento aqui de 1 ano, trazendo vários conceitos, desde a intensificação da indução, trazendo além da quimio a imunoterapia, além disso o potencial de radiosensibilização de pembrolizumab concomitante à rádio para se evitar o potencial toxicidade tardia de quimio e rádio, como a gente viu na RTOG 9111, e o uso de pembrolizumab adjuvante ou de consolidação para se reduzir o risco de recidiva da doença. Né, o endpoint primário é laryngectomy free survival, e a gente tem como endpoint secundário larynx dysfunction free survival, também trazendo esses dados funcionais, e tudo correndo bem. Esse é um estudo para começar no segundo semestre de 2021, e a gente está aguardando aí bastante ansioso, estamos escrevendo o protocolo aí para enviar para aprovação. Então, como conclusões finais, SEC de hipofaringe localmente avançado com função preservada, a estratégia preservadora de órgão é a opção standard. A gente tem 2 opções, 2 estratégias nesse contexto: TPF de indução seguido de rádio, mais ou menos radiosensibilização, ou radioterapia concomitante à quimioterapia como tratamento inicial. Tendo em vista a agressividade da doença, disseminação linfonodal precoce, altas taxas de recidiva local regional à distância, para pacientes com bom performance, sem contraindicação, nos tumores de hipofaringe, a nossa opção na Camargo é quimio de indução seguida de quimio e rádio. E o estudo Salter, como eu comentei para vocês, que é um estudo prospectivo de fase 3 que está em andamento, deve nos trazer mais informações em relação a essas 2 estratégias, qual seria a melhor. Se o paciente com contraindicação à quimioterapia, aí cirurgia. Lembrar que se o paciente não tem condição de receber os standards de estratégia preservadora de órgão, ainda a cirurgia é uma excelente opção, é uma opção que vai trazer chances de cura ao paciente, esse deve ser o caminho. Tá? Para os pacientes com contraindicação à quimioterapia, a gente tem pouca evidência para rádio com cetuximab. Tem uma análise de subgrupo do estudo de rádio Erbitux, que nunca foi publicada. Então, esses casos, se condições da cirurgia, talvez cirurgia seja o melhor caminho. Aquele que vai ter um risco cirúrgico mais elevado e que não possa receber quimio, e talvez a rádio com cetuximab. E tumores T4 ou sem função a ser preservada, cirurgia seguida de tratamento adjuvante. O papel de quimio neoadjuvante nesse contexto é bastante controverso. Eu dei o meu feeling dessa situação, mas realmente é algo a ser debatido. Então, era isso que eu tinha para comentar. Agradeço a atenção de todos e fico aberto aí a dúvidas, discussões e qualquer questionamento. Obrigado. Tiago, muito obrigado pela excelente palestra, tá? De fato, excelente. A gente já tem algumas perguntas aqui que o pessoal já elencou. Uma delas é como é que você avalia a performance do paciente para você definir se ele é um paciente que é um bom candidato para fazer quimio de indução ou não.
Bom, basicamente essa análise vai passar pelas se é um paciente fit ou unfit para cisplatina, porque o composto mais tóxico aí da quimio de indução acaba sendo a cisplatina, então isso nos ajuda e para isso a gente tem alguns guidelines, a gente tem até uma publicação do nosso grupo, eu e o Ulisses participamos junto com outros oncologistas brasileiros, que são critérios de elegibilidade ou não a terapia com cisplatina, mas basicamente a gente vai se basear na idade, função renal, a presença de algum tipo de disfunção auditiva, que vai ser uma contraindicação à químio, doença cardiovascular, comorbidades, etc. E a gente vai ter aqueles pacientes que vão ter contraindicação absoluta à químio, então uma disfunção renal grave, clearance menor que 60, menor que 50, disfunção auditiva grave, que vai trazer um risco de um comprometimento funcional muito grande, idade muito avançada, já com alguma limitação em termos de performance, ECOG-2, e a gente vai ter aquelas contraindicações relativas. Então, o sujeito que ele é diabético, já infartou há 2 anos atrás, tem 75 anos, e aí a gente tenta ir palpando aí se o paciente tem 2 ou mais contraindicações relativas, talvez seja uma boa ideia você repensar a estratégia de indução ou mesmo de cisplatina concomitante à rádio. Perfeito. Uma outra pergunta aquele paciente que continua a fumar durante o tratamento, isso muda alguma coisa na sua conduta? A gente tenta convencê-lo a parar, né? A gente deixa, eu costumo deixar bem claro, e a gente tem vários dados em cabeça e pescoço, que os pacientes que persistem com tabagismo não só vão ter uma menor eficácia do tratamento, mas um maior risco de recidiva e de segundos tumores primários, tá? Então, a gente coloca tudo isso na mesa para o paciente, a gente oferece as opções como de estratégias de cessação de tabagismo, então grupos de apoio da pneumologia, da psicologia, psiquiatria, e a gente tenta convencê-los a parar. Mas aquilo que ele faz na casa dele, longe da gente, a gente não consegue controlar. Então, a gente segue o tratamento aos mesmos moldes. O que cabe a nós é orientá-los, é oferecer ferramentas e estratégias para aqueles que desejem tentar parar, mas a gente tende a seguir o tratamento, incluindo aqueles pacientes que persistem com o hábito. Perfeito. E aqueles pacientes que você vai avaliar a resposta após QT neoadjuvante, quanto tempo depois você faz e com que método você faz para avaliar a resposta? Essa é uma pergunta interessante. Então, na nossa rotina, a gente faz após 2 ciclos, tá? Então, a rotina vão ser, quimio de indução, vão ser 3 ciclos, TPF ou cisidocetaxel, a cada 21 dias, né, a cada 3 semanas. Entre o segundo e o terceiro ciclo, a gente faz uma avaliação de resposta com tomografia. Então, a gente compara com a tomografia baseline. Pacientes com resposta parcial, pelo menos, seguem para o terceiro ciclo e o tratamento local baseado em rádio. Pacientes com ausência de resposta, ou seja, doença estável ou progressão, vão para a cirurgia, tá? Existem alguns centros que preconizam também que essa avaliação de resposta seja feita com laringoscopia, com nasofibrolaringoscopia, e que se condicione a ida para quimio-rádio ou para radioterapia para pacientes, por exemplo, que recuperam a função laríngea plena. Então, por exemplo, um tumor T3 que tinha paralisia de corda vocal no início do tratamento, após o segundo ciclo, se a corda vocal está móvel, vai para a radioterapia, para o terceiro ciclo de radioterapia, independente da tomografia. Se a corda vocal persiste paralisada, vai para a cirurgia. Então, por exemplo, o grupo francês do Gustave Roussy, que é onde muitos do Gortec estão, eles fazem dessa maneira. Eles vai depender a ida para o tratamento local não cirúrgico versus cirúrgico por uma avaliação funcional. Só que a gente acaba fazendo, os pacientes passam na CP, e o que eu posso dizer é que, na imensa maioria das vezes, a resposta radiológica ela vai se relacionar com uma resposta funcional. Então, eu fico tranquilo de avaliar só com tomografia. Perfeito. O Felipe Mison, que é do Hospital de Barretos, lá em Jales, a unidade de Jales, pergunta o que você acha para tumores de alto volume, tumor de alto volume local, mas que não é T4, e doença linfonodal maior que N1. Se existe alguma diferença entre fazer quimio de indução com TPF versus TP? Veja, na nossa prática, eu sou bem tranquilo de fazer TP. Então, o estudo DELOS que eu mostrei para vocês, que é o estudo de fase 2 alemão,
ele já dá esse insight, a gente tem alguns outros estudos que dão esse insight, e esse insight ele é dado meio forçadamente. Por exemplo, o Delos, o que aconteceu? Ele começou com TPF, e aí se teve um excesso de toxicidade, que os oncologistas da audiência sabem que TPF não é um esquema muito friendly. E ele acaba tendo que mudar para TP, e a hora que ele compara TPF e TP, não há grande diferença em termos de desfecho, em termos de taxa de resposta. Tá? Então, para mim, ambas as opções são aceitáveis. Existe esse feeling, quer dizer, um paciente que precisa de muita resposta, que tem um tumor muito, muito volumoso, talvez valha a pena você insistir com a terceira droga, enquanto que num paciente que o volume não é tão grande, você quer mais ter uma proteção sistêmica, talvez só cisdocetaxel seja suficiente. Mas respondendo a sua pergunta, numa característica dessa, como você colocou, um N1, um tumor que é volumoso, mas talvez não tenha um grande volume, eu fico muito tranquilo de fazer TP sem grandes problemas. E confesso que agora, em tempos de pandemia, eu tenho feito mais TP do que TPF. TPF tem sido uma exceção atualmente. Perfeito. O Gerson quer saber a sua opinião a respeito de fazer cisplatina 30 por metro quadrado por semana versus 100 a cada 21 dias. Bom, então, duas coisas. Primeiro, falando entre cisplatina dose alta a cada 3 semanas ou semanal. A gente tem esse estudo indiano que compara 30 metros quadrados semanal versus 100 a cada 3 semanas, que 30 metros quadrados semanal foi inferior em termos de desfechos de controle loco regional. Qual que é o grande problema dessa comparação? Que você vai ter doses cumulativas muito discrepantes. Né? Então, quem faz 100 a cada 3 semanas, 3 ciclos, vai ter uma dose cumulativa de 300. Quem faz 30 metros quadrados por semana versus 6 semanas, vai ter 180, 210 miligramas metro quadrado de dose cumulativa. E a gente sabe que o benefício da adição de cisplatina concomitante a RAD está diretamente relacionado à dose cumulativa. Consequentemente, 30 miligramas metro quadrado não é uma dose adequada. Tá? Quando a gente olha uma dose de 40 miligramas metro quadrado semanal, e acabou de sair na ASCO desse ano um estudo prospectivo e randomizado japonês comparando 100 a cada 3 semanas ou 40 metros quadrados semanal, não houve diferença. Esse é um estudo de adjuvância, então ressalvas em relação a ser doença microscópica e não macroscópica, mas mostrando que mais importante do que a maneira que a gente faz a cisplatina, semanal a cada 3 semanas, é a dose que a gente consegue chegar. Então, não vejo problema em se oferecer cisplatina semanal, na dose de 40 miligramas por metro quadrado, e fazendo todo o possível para chegar a uma dose cumulativa o mais alto possível, especialmente acima de 200 metros quadrados. Perfeito. A Yesenia, que está lá na Colômbia, ela pergunta como você avalia a resposta pelo PET, digamos, em relação ao SUV. Se o paciente tem um SUV alto, mas tinha um SUV alto inicialmente, passou para um SUV baixo, mas ainda capta, e ele tem um edema de laringe que tem uma biópsia negativa. Mesmo com essa captação no PET, por ser menor do que o PET inicial e ter uma biópsia negativa, você considera como resposta completa? Bom, então, para falar de PET, a gente tem que setorizar. Então, uma coisa é a gente avaliar a resposta linfonodal pelo PET, tá? Com o intuito de evitar dissecção linfonodal eletiva. Tá? Então, classicamente, tumores N2 e N3, mesmo com resposta completa radiológica, a tomografia tinha um risco de 10 a 30% de conter doença microscópica linfonodal, e se recomendava que todos esses pacientes, após a quimio-rádio, fizessem uma dissecção linfonodal eletiva. A primeira pergunta do PET é se, nos pacientes com PET negativo cervical, poderia se abrir mão da dissecção linfonodal eletiva, e é o que o estudo PET-NEC tenta responder. E aí, só para a gente deixar claro o que o PET-NEC fazia, ele fazia uma toma integrada a um PET com 12 semanas, e qualquer resultado equívoco era operado, o paciente ia para dissecção linfonodal. O que ele considerava resultado equívoco? Qualquer captação no PET linfonodal, independente se há resposta completa radiológica pela tomo, e qualquer linfonodo residual suspeito na tomo, independente se o PET era negativo. Tá? Então, esses dois grupos, eles vão para a dissecção linfonodal, mesmo com PET-NEC, e lembrando, com a ressalva que eu fiz em relação ao PET-NEC, que o PET-NEC é um estudo em inglês, no qual a imensa maioria dos pacientes é orofaringe e HPV relacionados. Até que ponto a gente faz isso na prática, a gente segue esses pacientes depois, mas essa ressalva de que talvez não seja um estudo muito adequado, por exemplo, para a gente transpor para hipofaringe.
porque a gente sabe que o prognóstico é muito pior. Outra coisa é a avaliação de resposta do tumor primário. Tá? E aí a gente está falando, por exemplo, numa estratégia preservadora de órgão, de persistência de doença, no caso da avaliação de resposta, de persistência de doença que indicaria a laringectomia total. E aí não basta o PET. O Genival que pode até complementar, mas volta e meia a gente se depara com situações de lesão residual a tomo, um PET que tem uma captação discreta, mas a biópsia é negativa e fica até difícil, do ponto de vista legal, justificar uma laringectomia total para um paciente que não tem comprovação histológica de câncer. Então, para recidivas locais, principalmente aquelas recidivas ou persistências de doença, principalmente aquelas que vão demandar resgate cirúrgico, o ideal é a comprovação histológica. Perfeito. A Ana Clara pergunta, no estudo que vocês estão desenvolvendo com o pembrolizumab, algum cutoff de expressão do PDL1? Não. A gente nem vai, na verdade, se a gente vai colher material, né, biópsia pré, vai fazer biomarcador sérico, mas a gente vai incluir qualquer expressão de PDL1. Né, até porque a gente sabe que quando a gente adiciona a químio, mesmo tumores com expressão menor de PDL1 ou PDL1 negativo, podem derivar algum benefício da imunoterapia em combinação com a químio. Então, não haverá nenhum cutoff, a ideia é pegar tumores de laringe, menores que T4, então a gente vai excluir aos modos do RTOG T4 de alto volume, invasão maior que 1 centímetro para a base da língua ou extensão para cartilagem, e candidatos à estratégia preservadora, e vai oferecer químio de indução com químio mais pembro concomitante a rádio, pembro de consolidação 14 ciclos. Perfeito. Um outro participante que você identificou pergunta como você tem distinguido entre as metástases do segundo tumor primário, se você faz isso histologicamente ou não. Isso também é uma grande dúvida, aí é principalmente pulmão, né? A gente eventualmente vai ter nódulos pulmonares isolados, cuja biópsia é SEC, e a gente sabe que SEC é SEC, infelizmente a gente não consegue identificar sítio primário, não existe um teste, exceto nos tumores de orofaringe e HPV relacionados, que a gente, identificando o HPV na lesão pulmonar, pode afirmar que é uma metástase. Em outros cenários, como hipofaringe e tabaco relacionado, a gente não vai ter essa possibilidade. Na dúvida, a gente dá o benefício da dúvida e faz um tratamento com intuito curativo. Então, se há um nódulo pulmonar isolado e a gente não consegue definir se é metástase ou segundo primário, a gente oferece tratamento cirúrgico aos moldes do que seria feito para um primário de pulmão e acompanha o paciente. Se aquilo indica quimioadjuvante, a depender dos achados histológicos, se aquele paciente, infelizmente, for realmente metastático, aquela doença vai se mostrar para a gente em algum momento. Perfeito. Uma pergunta do Gerson é qual o percentual de falsos negativos no T3 que são verdadeiros PT4 no grupo que operou, se a gente tem essa informação? Não, eu pelo menos desconheço, não sei se o Genival tem essa informação, né? A nossa análise, a gente tenta ser o nosso estadiamento mais pormenorizado possível, então a gente vai ter o exame de imagem local, em geral, tomografia consegue identificar bem a questão da invasão da cartilagem, e, eventualmente, se o nosso radiologista acha que pode ajudar, a gente vai para uma ressonância da região cervical para tentar ter o melhor estadiamento possível, e a gente vai ter alguns aspectos funcionais também que nos dão as dicas, né? Então, não só a questão de paralisia de corda vocal, mas pacientes com antecedente de pneumonia aspirativa, pacientes que eventualmente já abrem com insuficiência respiratória, vão precisar de traqueostomia. Então, muito provavelmente, esses pacientes que já têm alguma disfunção laríngea e que eventualmente os exames de imagem mostrem para a gente apenas um tumor T3, talvez esse seja esse grupo de falso T3 pela imagem, e aí ele acaba tendo indicação cirúrgica pela questão funcional, muito mais do que pelo estadiamento. Perfeito. E o paciente que tem um T4 de hipofaringe irressecável, qual tem sido a sua conduta? Para os tumores irressecáveis, aí lembrando daquele algoritmo, então a gente vai ter as mesmas duas opções, quimio-rádio upfront ou quimio de indução, seguida de quimio-rádio. A nossa tendência nesses tumores irressecáveis, seja hipofaringe, cavidade oral, orofaringe, até porque, em geral, irressecabilidade está relacionada a tumores de alto volume, a nossa tendência é quimio de indução.
Então, químio de indução com TPF ou algum outro esquema, seguido de tratamento local. A grande dúvida nesses casos, eu dei a deixa no finalzinho da aula, que é algo, por exemplo, que a gente tem também nos tumores de cavidade oral, é que, em geral, esses pacientes não têm função nenhuma, quer dizer, a função deles está perdida, então o desfecho funcional deles, mesmo que eventualmente eles tenham uma resposta completa com o tratamento não cirúrgico, vai ser ruim. E um questionamento que a gente tem é, no caso de um paciente desse, responder adequadamente à quimio de indução e haver uma janela de ressecabilidade, qual o caminho a gente deve tomar. Que lembrem que naqueles algoritmos é irressecável no início, para sempre ele é irressecável, em teoria. Ele vai ou para quimio rádio ou para quimio de indução seguida de quimio rádio. A dúvida é, eventualmente, alguns desses pacientes podem ter uma boa resposta e se tornarem ressecáveis ou terem uma possibilidade de cirurgia. Então, isso a gente discute em reunião multidisciplinar, porque talvez esse seja o melhor tratamento local para eles. E o que a gente tem visto, a gente tem uma casuística maior nesse contexto de tumores de cavidade oral, é que muitas vezes isso vai trazer desfechos funcionais melhores para os pacientes, mesmo que eventualmente eles não sejam curados, mesmo que eventualmente eles venham a recidivar à distância posteriormente, morrer do seu câncer, encaixar a cirurgia, ser possível nesses casos mais avançados, em geral, traz um controle local, um controle de sintomas mais adequado. Perfeito. E naqueles pacientes que a gente faz o vazamento cervical pós-quimio rádio persistência de doença no pescoço, você faz químio adjuvante após esvaziamento ou não? Não, infelizmente não há qualquer evidência de benefício dessa estratégia. Então, por exemplo, pacientes que têm doença residual cervical, que vão para o esvaziamento eletivo ou terapêutico, que saem com múltiplos linfonodos, com extensão extracapsular, que a gente sabe que o risco de recidiva desses pacientes vai ser muito alto, você não tem qualquer estudo que comprove o benefício de quimioterapia adjuvante nesse contexto, né? Então, a gente discute eventualmente, pontualmente, casos desses no nosso tumor board. Muitos desses pacientes, no caso de hipofaringe, já vão ter feito quimio de indução previamente, então, quer dizer, eles já vão ter tido uma cobertura sistêmica efetiva, o que vai trazer mais controvérsia e dúvida do benefício de se adicionar mais químio na sequência. Então, na maioria dos casos, esses pacientes são apenas seguidos. Esse é um cenário também de interesse que tem alguns estudos em desenvolvimento para se avaliar o papel de imunoterapia nesses pacientes. Então, pacientes ou que têm persistência de doença, ou que têm uma recidiva loco-regional após um tratamento não cirúrgico, que não vai ser passível, por exemplo, de uma reirradiação, e que também a gente não tem papel definido para químio, se não haveria papel, por exemplo, de imuno, para tentar estimular uma imunovigilância e reduzir o risco de recidiva dessas doenças. Mas, para o momento, a gente ainda não tem nenhum dado nesse sentido. Perfeito, Thiago. Muito obrigado. A gente abordou todas as perguntas. O Gerson deu, entre outros, parabéns e falou que você foi muito preciso, porque você compilou a experiência clínica com um olhar cirúrgico também, então, meus parabéns. De fato, a aula foi excelente. A gente cumpriu todos os objetivos. A gente teve, na média, mais de 100 participantes, 110, 115 participantes. Então, foi uma aula muito proveitosa. Apesar de, habitualmente, a gente acaba mais cedo, todo mundo ficou online, tem aí quase 100 pessoas ainda observando a discussão. Então, foi muito prazeroso. Muito obrigado por tudo. É um curso de educação continuada. Espero que o ano que vem você tenha tempo também de nos prestigiar com outras aulas. Obrigado. Boa noite a todos, viu? Obrigado, Genival. Obrigado a todos pela audiência e vai ser um prazer participar. Obrigado. Boa noite. Boa noite, viu, pessoal? Tchau, tchau.